Capítulo 1179, Pontos de Mérito. Tradução do Koan, Sakura. Revisão, frisou o padrinho MM. As almas de muitas pessoas estão voando de volta. Enquanto Li Ming se sentava em meditação, ele nem precisou abrir os olhos para sentir a energia da alma que representava os artistas marciais. Voava de volta para a cidade. Este era o resultado de ter estudado as leis do mundo sonho divino nos últimos dias. Caso contrário, como um participante comum, não havia como ele ver as trajetórias dessas almas. Muitas pessoas morreram. Parece que esses pesadelos não são fáceis de lidar. Li Ming não ficou surpreso. Este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses era especificamente destinado aos gênios no auge do Reino dos Deuses. Aqueles que não conseguiram chegar às 9 mortes estavam condenados a serem eliminados no final da primeira rodada. Embora este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses envolvesse mais de 10 quadrilhões de pessoas, na realidade era extremamente justo. Não haveria nenhum caso em que uma potência seria eliminada porque eles levados a um grupo mortal. Também não haveria nenhum fracote que conseguisse passar por causa de alguma forma de sorte que desafiasse os céus. Ocorrências de fraude também não aconteceriam. Se alguém era um gênio no auge de uma terra santa com o poder de um lorde absoluto ou um artista marcial errante comum, não importaria de qual dos 3.000 grandes mundos eles viessem, todos começariam na mesma linha de partida. Aqueles com força inevitavelmente passarão por esta rodada de qualificação. Isso também fez Li Ming suspirar com os poderes sobrenaturais da Empire Sonho Divino. Ele achava que reunir 10 quadrilhões de gênios em qualquer local do Reino dos Deuses era uma tarefa impossível para começar, mas a Empire Sonho Divino havia feito com relativa facilidade. Além disso, o método de competição que ela inventou era mais do que justo. As bestas pesadelo que matarem os artistas marciais irão evoluir e os pontos de mérito obtidos por matá-las serão ainda maiores. Ao mesmo tempo, os artistas marciais de 9 mortes, que podem matar as bestas pesadelo, acumularão mais e mais pontos de mérito. Em outras palavras, a eficiência de se fazer qualquer coisa no início será muito baixa. O verdadeiro momento será depois de 1 ou 2 meses. Li Ming percebeu isso e não estava ansioso. Esses 3 meses eram muito preciosos para ele. Ser capaz de entender o poder divino transcendente da Empire Sonho Divino era muito mais importante do que qualquer resultado que ele obtivesse. Quanto aos pontos de mérito ou qualquer outra coisa que ele precisasse, ele estaria satisfeito contanto que tivesse o suficiente para passar pela eliminação. Perto da cidade imperial e memorial, campos de batalha e massacres estavam ocorrendo em todos os lugares. Não apenas os participantes do Reino Mar Divino com 8 mortes, mas até mesmo os participantes do Reino Mar Divino com 9 mortes viram suas vidas igualmente ameaçadas. Haviam muitas bestas pesadelo que se tornaram repugnantemente ferozes depois de evoluírem apenas uma única vez. A fim de sobreviver, muitos participantes não tiveram escolha a não ser juntar forças para matar as bestas pesadelo. Mas, ao fazer isso, o número de pontos de mérito que eles receberiam iria diminuir quando fossem divididos entre todos os outros. Uma besta pesadelo comum dava um pouco mais de 10 pontos de mérito. Se 4 a 5 pessoas se unissem, todos poderiam obter no máximo apenas 2 pontos de mérito. Sem precisar serem informados, essas pessoas já sabiam que seriam inevitavelmente eliminadas após 3 meses. Isso é muito difícil. Como é que alguém pode lidar com essas bestas pesadelo bizarras? Vários participantes amaldiçoavam quando finalmente mataram uma besta pesadelo com grande dificuldade. Esse tipo de teste não é algo que uma pessoa normal possa lidar. Mesmo se eles são fortes, eles ainda seriam devastados ao se depararem com um bando de bestas pesadelo. Todos os seus esforços anteriores terão sido em vão. O fator sorte nesta competição é simplesmente muito alto, disse o capitão desta equipe de artistas marciais. Chefe, há algo acontecendo à frente. Um artista marcial de repente falou. Quando todos se viraram para olhar, eles sentiram uma sensação de formigamento subindo pelo couro cabeludo. Não muito longe, na floresta, havia dúzias de bestas pesadelo avançando na direção deles.
Depois de lutar uma violenta batalha de vida ou morte durante o dia inteiro, essa equipe de artistas marciais estava bem ciente do que significava dezenas de bestas pesadelos se aproximando deles. Eles seriam instantaneamente mortos. Embora fossem apenas formas de alma que existiam no mundo sonho divino e também reencarnassem se morressem aqui, ainda era mentalmente difícil suportar a pressão da morte iminente. Escondam sua aura e escapem. O artista marcial que liderava reteve sua aura enquanto falava com uma transmissão de som de verdadeira essência. Nessa situação crítica, todos contiveram com cuidado sua aura e começaram a retroceder lentamente, um passo de cada vez. Eles não queriam que todos os pontos que eles trabalhavam duramente diminuíssem por mais da metade. Neste momento, eles só ouviram um assobio agudo passar por seus ouvidos. Um borrão vermelho os ultrapassou e atingiu a floresta. A velocidade dessa sombra vermelha era rápida demais, ninguém foi capaz de ver claramente. Eles também viram a sombra vermelha colidir com as dezenas de bestas pesadelo, despertando rugidos furiosos e das mesmas. Aquela sombra vermelha era uma participante, pela forma de suas costas, era uma mulher. Essa mulher louca. Merda. Ela quer morrer e nos levar junto com ela. Enquanto esses artistas marciais viam a sombra vermelha enfurecer as bestas pesadelo, todos eles estavam burros devido ao medo. Uma vez que aquelas bestas pesadelo matassem aquela mulher louca, eles morreriam por sofrerem a raiva daquelas bestas pesadelo. Assim que todos estavam prestes a escapar, sons explosivos encheram o ar. Inúmeras árvores grandes implodiram e 4 a 5 bestas pesadelos emitiram gritos lamentosos quando explodiram como um balão de carne e sangue. Aquela sombra vermelha era como um fio de fumaça leve, se movendo dentro do bando de bestas pesadelo. 2 argolas de guerra estavam em suas mãos, brilhando com uma luz fria. Onde quer que ela fosse, as bestas pesadelo explodiriam em uma poça de gosma sangrenta. Ela não era diferente de um deus da morte que estava colhendo vidas. Como isso é possível? Todos ficaram chocados. Eles tinham que unir forças para mal conseguir derrubar uma única besta pesadelo com seus esforços coordenados e ainda assim essa mulher estava matando um bando inteiro delas como se estivesse matando galinhas e vacas. A diferença entre eles era simplesmente grande demais. Embora esses artistas marciais soubessem que o reino dos deuses era inimaginavelmente vasto e sempre havia um pico mais elevado e um artista marcial mais forte, eles sempre pensaram subconscientemente que sua força era igual aos gênios de pico das Terras Santas. Pelo menos a diferença não deveria ser tão grande. Mas agora, com essa mulher vestida de vermelho na frente deles, toda a confiança que eles acumularam foi completamente destruída. Em apenas 10 respirações, as dúzias de bestas pesadelo foram abatidas por aquela mulher vestida de vermelho. Ela calmamente ficou entre os destroços de cadáveres, seu corpo manchado de vermelho pelo sangue. Sua figura era esbelta e ela usava um chapéu de bambu na cabeça. Era impossível discernir sua aparência. Só se podia ver que ela era incomparavelmente misteriosa. 35 bestas pesadelo. Com as 70 que matei antes, já matei mais de 100. Isso é mais de 1000 pontos de mérito. Eu me pergunto como estão indo Zong Wenshu e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Há também aquele garoto que comprou a pílula do mundo ilimitado. Vou provar para todos que apenas ter recursos e talento não tem sentido. Embora minha formação seja inferior e minha riqueza seja inferior, não sou mais fraca do que qualquer um de vocês. Eu serei aquela que irá ocupar o primeiro lugar na cidade imperial e memorial. A mulher com o chapéu de bambu pensou em voz alta. Enquanto falava, suas palavras possuíam um tom rouco e grave, fazendo com que sua voz perdesse todo o seu encanto. Enquanto isso, em outro lugar, Zong Wenshu e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada também estavam indiferentes, engajados em um massacre. Nenhum de vocês precisa lutar. Se você fizer alguma coisa, você só fará parte dos meus pontos de mérito. Tudo que você precisa fazer é guiar as bestas pesadelo por aqui, quanto mais, melhor. As bestas pesadelo evoluídas são ainda melhores. Zong Wenshu disse enquanto esmagava o crânio de uma besta pesadelo sob seus pés.
Um sorriso confiante pairou em seu rosto. Meu método de cultivo é excelente em batalhas de grupo. Eu quero ver apenas quem em toda a cidade imperial e memorial pode obter pontos de mérito mais rápido do que eu. Isso mesmo, eu tinha que investigar o paradeiro daquele pequeno bastardo que comprou a pílula do mundo ilimitado. Você não o encontrou ainda. Procurar por ele é uma prioridade. Eu quero me divertir com ele tanto quanto eu puder. É perfeito nós podermos reviver neste mundo de sonho divino. Vou esperar até ele ressuscitar e matá-lo novamente. Eu quero matá-lo até que ele esteja sujo de terra e cague as calças sempre que me ver. Enquanto Zong Wenchu sorria cruelmente, o servo ao lado dele disse: Jovem mestre, aquele lixo de Li Ming não saiu da cidade e ainda tem de aparecer. Zong Wenchu franziu a testa. Aquele pequeno bastardo. Ele claramente sabe que eu estou procurando por ele, então ele não se atreve a sair e me encarar? Deve ser isso. Que patético. Eu estava esperando matá-lo e tirar seus pontos de mérito, mas agora matá-lo nem parece valer a pena. Para Zong Wenchu, a melhor maneira de se vingar seria matar Li Ming e também acabar com todo o seu esforço. Mas agora, como isso não funcionaria, o prazer que ele recebeu de se vingar de Li Ming seria severamente diminuído. Não acredito que ele não sairá para caças bestas pesadelo e depois se deixar ser eliminado na primeira rodada. Embora esse pequeno bastardo não seja nada comparado a mim, ele ainda deve poder entrar na segunda rodada com suas qualificações. Não posso acreditar que ele esteja disposto a simplesmente se resignar a ser eliminado. Eu vou esperar. Quando ele sair da cidade, eu o matarei instantaneamente. Eu quero cortá-lo em 70 a 80 pedaços e deixá-lo experimentar o verdadeiro sofrimento. O que o jovem mestre diz será feito. Fique tranquilo, já subornamos vários participantes para ficarem de guarda fora da cidade. Assim que esse menino aparecer, informaremos o jovem mestre. Neste momento, o jovem mestre poderá lidar com Li Ming e apreciá-lo até seu coração ficar satisfeito. Bom. Bem feito. Agora, vai procure rapidamente por bestas pesadelo. Eu tenho que garantir que os meus pontos de mérito estarão em primeiro lugar na cidade imperial e memorial. Não só vou ganhar esta rodada de qualificação, mas também tenho de lutar pelos 5 primeiros lugares no grande mundo verdadeiro marcial. Zong Wenchu tinha grandes ambições. Embora ele fosse atualmente o maior gênio da nova geração do Palácio da Dupla Polaridade, a seita ainda não estava disposta a treiná-lo, independentemente do custo. Por exemplo, era impossível para ele desfrutar de medicamentos como a pílula do mundo ilimitado. Ele tinha que provar para todos que ele tinha valor, e talvez até o potencial para se tornar um Lorde Absoluto. Apenas alcançando os 5 primeiros rankings do grande mundo verdadeiro marcial ele teria qualificações suficientes para ganhar a atenção das figuras de nível superior no Palácio da Dupla Polaridade. No futuro, durante as finais do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, se ele pudesse entrar no top 10.000 ou no top 8.000, ele se tornaria um melhor discípulo dentro do Palácio da Dupla Polaridade das últimas dezenas de milhares de anos. Enquanto um massacre sem fim estava ocorrendo dentro do mundo sonho divino como um fogo violento que se espalhava sem fim, fora do mundo sonho divino, o público quase infinito estava contemplando o enorme pergaminho dourado no céu, cativado. Eles logo descobriram que no pergaminho, as posições dos nomes dos participantes estavam constantemente mudando e mudando. Veja. Há números aparecendo por trás dos nomes das pessoas. 1027, que número é esse? Todos descobriram que, conforme as posições dos nomes mudavam nos pergaminhos, haviam também muitos nomes que tinham números anexados a eles. No início, eram poucos, mas aos poucos, mais e mais nomes receberam um número. 1130, 1150. Os números estão aumentando. Olha, alguém tem até 2000. Isso não é 2000 e sim 2500. Está prestes a quebrar para 3.000. Além disso, vi que alguns números até desapareceram completamente. O que esses números significam? Muitas pessoas perguntaram intrigados. Eles devem ser pontos de mérito. Esses números representam os pontos de mérito que eles têm.
Quando o Empire, o vasto universo, usou seu grande poder sobrenatural para falar, sua transmissão de som passou por todo o reino dos deuses e o público também ouviu as regras da competição. Dizer que esses números eram os pontos de mérito que os participantes tinham era a explicação mais razoável.